Olá! Eu sou a professora Carminha Oliveira e esse é o F-Cast, o cast que fala dos bastidores da comunidade FMU Fianfaan. Hoje com a indústria criativa, para a gente conhecer histórias, minha gente, histórias. Vocês não têm ideia de quanta coisa legal a gente tem para contar, para dividir, para falar de um dos programas da indústria criativa, que é o curso de música, gerenciado, coordenado pelo professor Sérgio, com um time incrível. Ele trouxe aqui convidados, como sempre, fazendo o que fazem, né, que constroem a diferença do curso. E a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, professor. Que bom recebê-los, que bom saber que o nosso curso é nota máxima no EC, né? E por tudo, por todos os projetos que ele traz, por tudo que ele constrói, por tanta gente que já passou por aqui, a gente vai conhecer um pouquinho desses bastidores. Professor Sérgio, sempre um prazer recebê-lo. Professor Carminha, muito obrigado pelo convite, viu? Eu agradeço por mais esse podcast que a gente está gravando. Hoje aqui com o nosso professor Roberto Saltini, né? O Saltini que os alunos adoram tanto, né? Bem-vindo, Pro. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora, professor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Já cansei de agradecer vocês, mas eu agradeço mais uma vez. É sempre bom poder falar do nosso curso. Antes, assim, de falar do curso em si, né? Eu queria que o professor Saltini se apresentasse, né? Eu sei que ele tem uma carreira musical grande, né? Assim, e como instrumentista, né? Como professor. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho, assim, da sua carreira pessoal como músico. Bom, minha formação, como não poderia deixar de ser, foi fazer uma faculdade de música. Eu não estudei aqui no Fianfaan, mas comecei desde cedo dando aula aqui. E comecei estudando música como percussionista, tenho um bacharelado em percussão aqui na Unesp, aqui em São Paulo. E depois da graduação eu fui fazer mestrado, doutorado, algumas especializações nos Estados Unidos, na Alemanha. E depois voltei e desde então tenho trabalhado bastante na área de percussão também. Costumo trabalhar muito com grupos especializados, particularmente de música contemporânea, que tem tudo a ver com a percussão sinfônica, né? Que é o repertório quase que exclusivamente de música do século XX, né? E não só como instrumentista, já toquei em grupos especializados, já fiz turnês aí pela Europa, tocando música contemporânea brasileira, toquei em algumas orquestras por aí, desde orquestras jovens até algumas orquestras profissionais. E não só como instrumentista, mas também falando um pouco sobre música, apresentando às vezes palestras sobre repertório sinfônico, junto com concertos, e depois eu me dediquei à carreira acadêmica. Aí eu fui fazer o mestrado, o doutorado, e desde então tenho trabalhado exclusivamente em universidades, e desde sempre, né, trabalhando aqui no Fianfaan, foi uma escola que sempre me recebeu muito bem, de muito tempo, né, que eu já estou aqui. E sempre fui muito bem recebido e sempre tive um trabalho excelente com os alunos, né? Gosto muito de trabalhar como professor. Sou daquelas pessoas que se diz um professor realizado. Eu gosto de dar aula. Professor por vocação, gente. Vocação. Ele é professor por vocação. E aí, né, é um querido dentro da área, né? Um dos professores super falados, os alunos procuram para várias coisas. A gente estava aqui falando nos bastidores de como o curso de música, ele é um curso que faz parte, né, claro, do nosso portfólio há tantos anos, né, queria que vocês falassem um pouquinho disso, que formou tanta gente importante que está aí no mercado, que faz a diferença, que contribui com essa história da indústria criativa, com o seu profissionalismo para o mercado. Então, me contem, meninos, um pouquinho disso, vocês que conhecem bastante disso, quanto tempo nós temos o curso de música? Não, o curso de música é um curso bastante tradicional, em São Paulo, no Brasil, aliás, né? O curso tem 53 anos de existência, e o curso formou, assim, durante esse tempo, muitos profissionais, assim, de referência no mercado, que hoje atua, professores, músicos de orquestras, músicos em banda de rock, músicos, né, que estão ali, né, dentro do mercado de trabalho, assim, com uma grande visibilidade, que eu acho que o professor Saltini até tem mais conhecimento dessas pessoas, né?
Na verdade, a gente tenta sempre manter, né, uma listinha dos egressos, porque para a gente é sempre, né, um motivo de alegria quando a gente vê que os nossos alunos estão encontrando lugar no mercado, não só como profissionais na área, né, pelo menos na área acadêmica de música. A gente tem hoje vários alunos nossos que seguiram a carreira para mestrado, doutorado, e hoje estão atuando nas principais universidades do país e até mesmo em universidades fora do país. Temos aqui egressos nossos que hoje são professores em universidade nos Estados Unidos, que têm carreira em outros lugares. E não só isso também, né? Mas aí, se você cavar um pouquinho, vai procurar nos bastidores aí da publicidade. Tem músicos nossos trabalhando com publicidade, tem músicos formados pela gente trabalhando, como o professor Sérgio falou, em bandas de rock, em bandas de música pop, nos estúdios de gravação. Eu sempre tenho essa alegria de quando eu vou fazer assim, um concerto aqui, outro ali, ou quando eu viajo para fazer alguma coisa, eu acabo sempre encontrando algum egresso da FAAN. E o pior, né? Eu acabo encontrando filhos de egressos da FAAN que vêm para a FAAN falando: meu pai estudou com você, Saltini. Me dá uma tristezinha em função de eu estar ficando muito velho. Mas, pelo menos, a gente vê que a gente deixou uma escola, a gente deixou uma linha aí que está formando e continua trazendo muita gente para essa área maravilhosa da música, né? Gente, legado, né? Tá vendo? Legados, a gente vai falar de legados hoje aqui. Muito bacana isso, dá um baita orgulho, né? Sim. Baita orgulho fazer parte de um timaço desse. A gente estava falando aqui do nível dos nossos professores, dos colegas, né? De trabalho e da formação mesmo que a gente traz para o mercado. Mas conta aí, Serginho, como é que são os bastidores disso, o que a gente tem por trás de tudo isso, os projetos, os programas. Sim, eu queria trazer um pouquinho assim, né, fazer uma pergunta para o professor Saltini, exatamente pelo tema ali do nosso podcast, que é exatamente uma dúvida muito frequente com um aluno que quer começar a ingressar, que são a licenciatura e bacharelado em música. Quais são as diferenças e semelhanças entre esses dois cursos, assim? Bom, uma coisa eu posso deixar bem claro para todos: a formação dos nossos alunos ela é bastante intensa, independente se eles vão fazer bacharelado ou se eles vão fazer licenciatura. Tanto que eu gosto muito de comentar que, assim, primeira coisa, antes de mais nada, a gente forma músicos, bons músicos. Aí, esses músicos, esses bons músicos, podem decidir, eventualmente, se eles vão seguir pela área, né? Nós queremos dar aulas. Então, você vai lá, faz o curso de licenciatura que te traz essa especialização maior na área, né? Ou seja, te prepara mais para realmente trabalhar com alunos, para dar aulas. Agora, a princípio, o que eu costumo dizer é que o nosso curso, pelo menos existe um tronco comum de formação que não importa se você é da licenciatura, do bacharelado, se você é instrumentista, se você é cantor, não importa. Essa formação teórica, pelo menos, a formação que a gente tenta dar, tanto nas humanidades, quanto na parte mais específica de música. Os nossos cursos têm sempre essa formação das histórias, por exemplo, a história da música, história da cultura, a gente tem as estéticas. Toda essa formação humanística, ela é igual para qualquer um dos alunos. A formação básica, o que eu costumo chamar de formação básica, ela é a mesma. Antes de mais nada, você vai ter que sair daqui um bom músico. Aí, se você quiser dar aulas, nós temos também essa diferenciação, que são as matérias pedagógicas, que, como qualquer curso de licenciatura, eventualmente tem. Mas o nosso, eu acho que tem esse diferencial porque a gente tem uma preocupação de formar um bom músico antes de qualquer coisa. Se ele quiser decidir só tocar, eu acho que a gente consegue dar essa mesma formação para ele. Mas se ele quiser ir para a licenciatura, ele vai ter a formação pedagógica necessária. Então, eu gosto da matriz do nosso curso exatamente por isso. Porque, num primeiro momento, não existe essa diferenciação. Tanto que eu falo, não interessa se você vai ser professor, se você vai ser cantor, se você vai tocar em orquestra. Aqui, a formação tem que ser a mesma. Você tem que saber música, antes de mais nada. Depois você decide o que você quer fazer. Veja como isso dá uma sustentação. É um pilar mesmo para o programa e por isso que é tão referenciado no mercado, né, Sérgio? Sim. Além das outras coisas, mas com certeza esse é um pilar de sustentação forte. Né? Sim, e pensando nesse pilar de sustentação forte, né, os nossos projetos interdisciplinares, eles são ofertados tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura, os mesmos projetos. Então, tem aluno de licenciatura e de bacharelado dentro da Big Band, da Orquestra Sinfônica, dos corais acadêmicos, dos teatros musicais,
da camerata de violão, da Big Band, eu provavelmente estou esquecendo algum projeto, né? Que a gente tem tantos dentro do curso Grupo ali. de percussão. O grupo de percussão. Não posso esquecer do grupo de percussão. Então, são assim, dão uma grande sustentabilidade pensando justamente nessa preparação do aluno. Né? O aluno ter uma formação ampla e, além de tudo, né, se ele escolher a licenciatura, ele tem uma formação específica pedagógica ali, né? Para ele lecionar, então disciplinas voltadas também para isso, né? Então a gente tem um núcleo comum de sinergias entre essas habilitações que permite essa formação sólida do aluno, tanto, né, que a gente é reconhecido tanto em avaliações do MEC, né? A gente tanto a licenciatura quanto o bacharelado tem nota máxima no MEC, né? E também agora, né, no guia da Faculdade do Quer Educação, também nota máxima, né? Então, o curso, assim, ele é muito bem avaliado externamente, né? Como também é muito bem avaliado, assim, pelos egressos, né? Os nossos egressos, assim, eles dão uma sustentabilidade no curso, né? Então, muitas vezes é o pai que vai trazer o filho para estudar porque eu estudei aqui, estuda lá que você vai aprender. Eu tive, assim, né, uma surpresa muito grata. Esse aluno já até se formou, né? Mas foi engraçado. Eu encontrei um aluno, eu li o nome dele na lista, né? Eu falei, nossa, mas você tem o mesmo sobrenome de um professor meu que foi lá da USP. Ele falou, meu pai, ele está aí. Ele está aí? Ele veio me trazer. Eu falei, então vou lá ver, porque tantos anos, né? Fui conversar com ele, né? Aí ele pegou e falou assim, não, eu quis colocar ele aqui. Professor meu, que foi lá da USP, falou, eu quis colocar ele aqui porque aqui tem um corpo docente excelente. Eu respeito muito, eu gostaria que ele viesse estudar com vocês. Eu falei, nossa, eu fiquei muito contente, assim, né, quando eu tive essa experiência. Porque é um feedback muito interessante, né? Por isso que faz diferença para o mercado de trabalho, né? Então, nós aqui dentro da instituição, a gente trabalha muito em cima de um slogan que é a trabalhabilidade. Permitir que tudo que a gente construa, que tudo que a gente faça, leve para o aluno, construa para o aluno uma forte formação para que a trabalhabilidade seja natural, que o mercado queira, né? E a gente tem muito disso, né, professor? O mercado pede aluno de música da FIAN, não é isso? E o Sérgio tinha falado sobre os grupos, as que a gente tem, os projetos, né? Sim. Desculpe. Os projetos interdisciplinares, eles ainda têm uma vantagem. Toma uma aguinha, né? Respira. De vez em quando, mas eu concordo com isso, né? De uma forma geral, os projetos interdisciplinares mesmo, eles te dão aquele suporte, é um plus mesmo, é um diferencial para que o aluno possa experimentar mais, né, Pro? Essa trabalhabilidade começa desde o primeiro dia de aula, porque eles vão desde o início. Desde o início eles já se entram nos projetos. E o que eu acho que é o mais fascinante sobre os projetos é que os alunos estão tocando com a gente. A gente está atuando junto com eles. Quantas vezes nós fomos tocar em orquestra, junto com os alunos, os concertos na Sala São Paulo, por exemplo, não são só os alunos tocando, os professores estão juntos. Então os alunos sentem que os professores estão ali atuando com eles, desde o primeiro dia. E é isso que eu acho que é o mais interessante. Essa cooperação, né? E um pouquinho, eu acho que isso tem muito a ver com a própria dinâmica da indústria criativa, que é de construir junto, né? Você constrói, cocria mesmo. Os professores, com a sua experiência, ele traz um apoio para o aluno naquele momento, né? A Orquestra Sinfônica, a gente já se apresentou algumas vezes, né, na Sala São Paulo, né? Então é um concerto grande que a gente envolve, e os professores, o professor Saltini, eu, outros professores, o professor Paulo, eles participam, e aquilo dá uma segurança para o aluno, né? E assim, a gente trabalha também muito com a questão do egresso, né? Então, alguns egressos, para essas apresentações, assim, a gente convida o egresso a fazer parte da orquestra. Então, aquele aluno também que ainda está numa formação, né, ele terminou o curso com a gente, mas ainda
está ainda numa formação, para ele é uma experiência e ele traz a sua bagagem também. Então, ele serve como apoio para esses mais novos. Então, essa troca é muito importante assim, para o aluno. Para o aluno não sentir um chão. Não? Então, ele se sentir seguro. Porque é muito difícil você subir num palco e querer tocar, né? Vocês sabem que um dos maiores medos das pessoas, né, mais do que o medo de morrer, é o medo de falar em público, o medo de se colocar, de se expressar de alguma forma, de se sentir alvo, né? E nessa área da indústria, acho que de uma forma geral, e do músico, ele fica muito exposto. E essa é uma coisa que ele tem que trabalhar. Então, eu imagino que, de fato, estar do lado do meu mestre, estar do lado do meu professor, me dá uma segurança para eu poder fazer as apresentações, né? Porque, além do instrumento, de mostrar essa competência, ainda tem que vencer esse medo, né, Pro? Eles se sentem apoiados, né? Eles sabem que a gente está ali do lado. Então, eu acho que essa coisa dos projetos interdisciplinares e da gente trabalhar junto, né, toda vez, é uma grande movimentação. Ah, a orquestra da escola vai tocar em algum lugar. Todo mundo se mobiliza. Então, tem os corais e, como o Sérgio falou também, os egressos. Tá cheio de egressos nossos que ainda voltam. Ui, posso tocar na orquestra? Ah, vai ter concerto, eu posso tocar com você? Independente dele já estar trabalhando, já estar atuando, já estar dando aula, já estar tocando às vezes em orquestra, gente que já toca na orquestra de Santo André e que vem para tocar com a gente porque foi lá que eu estudei, é lá que eu tenho as pessoas que eu conheço, foi lá que eu comecei. E aí é muito bom você ter esse retorno, saber que hoje eles são meus colegas. Eu não sou mais professor de ninguém ali, mas eles são meus colegas e pelo menos eu olho e falo, tá fazendo direitinho, então tá tudo certo, é só isso que a gente quer, né? Deixar para eles voarem sozinhos, que é que nem filho, né? Que nem filho. A gente coloca que nem filho, né? É eles voarem sozinhos, isso a gente olha e fala, uma sensação de trabalho bem feito, sensação de que, puxa, a minha parte eu fiz, deixei um caminho aí, pelo menos agora é com eles, não é mais com a gente. A gente teve uma experiência muito legal, recente, né? Falando dessa questão do egresso, né? Teve um egresso que ele é cantor, ele canta no coral da USESP, né? Então ele canta na Sala São Paulo, mas ele veio participar da montagem do Orfeu, né? Ele fez o papel título, né? E é muito legal, né? Então ele trouxe toda aquela experiência de um ambiente profissional junto com os nossos alunos que estavam ali num projeto interdisciplinar. Então isso é muito legal. Então, o aluno ele fala assim, nossa, eu estou cantando com fulano que está lá num cargo tão importante, né? Então, eu posso chegar lá. Com certeza, né? Um estímulo também. Então, isso é muito bom. A gente trazer alguns profissionais egressos para trabalhar junto com os nossos alunos que estão em formação. Isso é muito bom, assim, para o aluno em formação. Não, com certeza, né? Isso que a gente falou da segurança, da confiança. Então, né? A gente sabe que um dos exemplos de time, né? De trabalho de equipe é justamente o desempenho de orquestra ou de pessoas que fazem esse trabalho cooperativo. Então, saber que o outro vai entrar no tom, vai dar conta, né? Isso faz toda a diferença, com certeza. Eu brinco assim, né? Falo assim, você quer aprender a nadar? Eu vou te jogar no mar. Você quer aprender a tocar? Você quer aprender a cantar? Eu vou te colocar no palco. Mas para isso eu vou te preparar, eu vou te dar um apoio. Não é só se vira, né? O mais importante, eu vou estar lá do seu lado. Isso. Qualquer problema, olha para mim. Nós estamos juntos. Isso é mais importante. Até o ponto de eu chegar muitas vezes de falar, Saltini, vai ter o concerto da orquestra e tal. Você pode tocar? Eu falei, eu não. Tá cheio de gente aí que pode. Eles não precisam mais de mim. Deixa eles. Aí eu fico só acompanhando, fico só olhando de longe. Mas geralmente eles fazem o trabalho deles. Quer dizer o que eu falei, é autonomia. Eu tenho que deixar eles voarem sozinhos. Se a gente falou, olha, vai lá e voa, é porque dá. A gente confia. É porque ele já está preparado. Então isso é que é legal. É legal. Eu tive uma experiência assim também com um aluno nessas apresentações, né? Então eu era o apoio dele, né? Aí chegou determinado momento ele falou, não, essa estante aqui é sua, você senta aqui. Eu falei, não, agora é você. É você que vai na frente e eu vou para trás. Você que vai comandar agora, você que é o chefe do naipe ali, não sou mais eu. A troca de lugares, né? Sim. Ai, gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que acabou o podcast? Já passou o nosso tempo de podcast? E é uma peninha, porque tantas coisas bacanas que eles trouxeram aqui pra gente trazer pra nossa comunidade. Então, gente,
Eles estão lá na Vila Mariana, Campus 1. Visitem, passeiem lá dentro do site da escola também, do curso, para pegar mais coisas, para ver algumas apresentações. Eu vou passar para eles fazerem minhas considerações finais. Eu vou destacar 2 palavras fortes que eles falaram aqui: autonomia, maestria, coisas que estão presentes dentro do nosso programa de curso. Meninos, considerações finais. Para conhecer um pouquinho mais ali do curso, também a gente tem o nosso canal no Instagram, né? É Música Fianfaan. E também tem o canal do YouTube, que é Música Fianfaan. Ali a gente coloca sempre algumas apresentações dos nossos alunos, né? Hoje já teve uma, né? E assim, e temos muitas, né? Durante os semestres, né? Então, lá a gente faz a nossa divulgação e coloca também as apresentações. Então, se você quer uma formação sólida mesmo, se você quer ser um músico, né? Se você tem algum medo, né? Fala assim, será que eu vou ter emprego? Sim, você tem. Você vai ter. Então, dificilmente um músico fica desempregado. Dificilmente um músico fica desempregado. Ele pode até não ter aquele trabalho formal, mas ele tem várias atividades que ele pode fazer rendável, desde tocar em casamentos, né? Eu já casei muito, né? Nós, né, Flautino? A gente já casou muito. Já casei tantas pessoas, muita gente. Já fiz muitas noivas e noivos felizes. Pois é. E já fez muita gente chorar aqui, porque é uma das áreas que mais nos emociona. Impressionante quando a gente faz esse contato, né, com a criação dos grupos que eles apresentam, seja na Big Band, seja dentro do teatro musical. A gente tem o privilégio de ver a orquestra, né? A gente tem o privilégio de assistir várias apresentações e produtos desse curso, de uma forma geral. É muita emoção. É uma coisa, assim, de muita emoção. Vai para as suas considerações finais, para os nossos alunos. Eu só quero agradecer, porque, assim, sempre que precisar me chamar para falar do curso, pode me chamar. Porque eu tenho muito orgulho desse curso. Eu acho que esse curso tem muito a oferecer. Claro que nós não vamos estar aqui muito, né, por tanto tempo, mas a gente já deixou um legado, um caminho, que o que vier, sempre que a gente põe, o curso já está pronto. Aí são só as pessoas agora, porque é uma história de 50 anos de curso, é uma história de 50 anos de sucesso. Esse curso sempre formou muita gente e a gente fala dele com muito orgulho por causa disso. Porque se a gente não tivesse orgulho do trabalho que a gente faz, a gente não estaria aqui, eu não estaria falando aqui, eu garanto isso para vocês. Eu tenho muita confiança no trabalho que a gente faz. A gente acerta, a gente erra, a gente pode fazer 1000 coisas, mas eu tenho muita confiança nesse trabalho. Sempre tive, desde que eu entrei aqui. Muito obrigada. A gente fica com o FCast de hoje, com essa dupla aqui que deu várias histórias. Vocês viram quantas coisas bacanas. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem assistindo com a gente. Comenta, compartilha, faça a pergunta que você quiser. Venha nos visitar e fazer parte desse curso que faz toda a diferença há mais de 50 anos, nessa metrópole. Beijo grande, gratidão. A gente se encontra no próximo FCast.